pastor Francisco, a pastora Rose, né? Tá desde ontem conosco aí. Já começaram tacando fogo aqui e tudo, meu Deus do céu. Aleluia! Foi intenso que Deus fez ontem, hoje não vai ser diferente, irmão. Essa é uma geração que nós vamos ver os nossos filhos ministrar no nosso coração. Isso aqui é profético hoje aqui. Vem cá, Tissa. A Tissa, filha do pastor Francisco, essa menina que Deus tem levantado nessa geração para ministrar no coração dos jovens. Estejam atentos àquilo que Deus quer fazer, queridos, amém? Estenda as tuas mãos para cá. Senhor, nós oramos, Pai. Nós colocamos toda a expectativa no Senhor, mas ela é um vaso teu, é uma profeta do Senhor. Que essa menina seja tomada pelo teu Espírito Santo numa intensidade tão grande, Senhor. Que as palavras que vão sair da boca dela venham do teu trono, Senhor. Que ela seja o instrumento que Deus toca neste momento. Que ela seja o teu instrumento aqui nessa noite, nessa tarde, Senhor. Entrega o coração da tua igreja, Senhor. Nós entregamos agora diante de ti. Usa a tua filha como uma ferramenta de poder e autoridade para ministrar o coração dos pais, para ministrar o coração dos filhos. E nós nos sujeitamos à tua vontade, à tua perfeita vontade. Por isso fala conosco nessa tarde, através da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Que ela seja profeta do Senhor neste ambiente, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Glória a Deus. Amém? Gente, tudo bom com vocês? Amém? Como já foi apresentada, meu nome é Tirza, eu sou lá do Evangel Navegantes. E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, de estar participando do que Jesus está fazendo nessa cidade. Amém? Eu queria só pedir uma coisa, assim, eu me sinto melhor quando as pessoas estão mais perto. Então, quem puder vir um pouquinho mais perto, assim, sentar um pouco mais perto, eu gosto de... Vou pôr até meu óculos, que eu enxergo vocês melhor. Vou ver vocês mais de perto, amém? Pode ficar à vontade, tomar o seu lugar. Eu tentei preparar algo, tá? Para hoje, mas... não é muito meu estilo, assim. Eu já tentei pregar com um tablet, já tentei pregar com coisas escritas, mas eu entendi que eu tenho que liberar aquilo que eu sou. Amém? Tenho que liberar aquilo que está dentro de mim e essas coisas me deixam um pouco presa. Tem gente que consegue. Vocês vão ver hoje à noite a minha mãe ministrando, ela consegue entrar desde o começo, assim, falar tintim por tintim, vai trazendo o entendimento, mas... eu não sou assim, amém? E o que eu quero falar hoje, eu vi que o tema que foi colocado aqui é jovens transformados pelo céu, né? E eu quero falar hoje a respeito de identidade, a respeito de quem nós somos, de quem nós somos gerados para ser. Queria contar para vocês um pouco da minha história, né? Eu nasci num lar cristão e os meus pais já eram pastores. E eu cresci na igreja, eu cresci vivendo em ambientes de glória como esse daqui, amém? Em ambientes assim onde o Espírito Santo vinha. Eu fui batizado no Espírito Santo com 13 anos, né? Num culto onde todas as crianças foram batizadas. Aquele culto foi um derramar do Espírito Santo de Deus. E eu vivi por muito tempo coisas incríveis com Jesus. Mas eu tinha crise de identidade. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia para que eu tinha sido chamada, o que eu tinha que fazer nessa terra. Eu simplesmente tinha me acostumado a ser filha de pastor, de estar na igreja, eu tinha me acostumado com a glória. E me envolvi com algumas pessoas e me desviei quando eu tinha 14 anos de idade. Vivi uma vida dupla por uns 5 anos. Eu ouvi o irmão falando aqui que era crente 007, né? O que abriu. Mas eu nunca menti dizendo que eu ia para balada e ia para a igreja. Eu dizia que eu ia para a igreja e ia para balada. Era o contrário, né? Mas por 5 anos, sem os meus pais saberem, hoje eu não estou confessando aqui, já confessei para eles, tá? Fiquem tranquilos. Mas durante muito tempo eu vivi uma vida dupla. Eu amava Jesus, mas eu amava o mundo. Eu falei, cara, eu vou trabalhar, vou conseguir dinheiro, vou fazer alguma coisa. E fui trabalhar numa empresa na CIA. Comecei a trabalhar lá, gostei, estava vendo gente, né? Fui promovida.
Só que no carnaval do ano de 2012, eu torci o meu pé. E eu ia receber uma outra promoção. E eu torci o meu pé e eu fiquei 3 meses em casa. E daí eu entrei numa crise real oficial, assim. Foi punk. E ficava eu e Jesus ali e eu falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei que os meus pais, né, nasceram e que eles foram chamados, mas e eu? Para que eu fui chamada? Para que o Senhor me gerou? O que o Senhor estava pensando quando o Senhor me criou? E eu não aceito isso. Eu não gosto, tipo, não tem como eu ficar dividida. Eu amo você, mas eu amo o mundo. Eu fico. E Deus me levou para uma escola chamada Escola Abba Pai, uma escola de adoração e de missões. E lá Jesus ativou o amor, a paixão pelas nações, pelas missões, ativou o meu espírito naquilo que eu fui gerada para ser. E eu lembro que eu voltei daquela escola e eu falei assim para os meus pais, eu confessei todos os meus pecados, né? Falei tudo, eu falei, olha, aconteceu isso. Tinha coisas que eles já imaginavam. Mas confessei, eu falei, não, é Jesus que eu quero. E depois dali, Deus começou um processo muito grande de estruturar coisas dentro de mim. E eu queria já me tacar para a África já. Deus queimou meu coração pela África. Eu falei, eu vou voltar, eu quero me preparar para ser enviada para a África. E daí meus pais falaram, calma filha, não é assim, né? Mas como que tu vai para lá? Tu vai fazer o quê lá? Ué, eu vou falar de Jesus. Mas tá, você vai ser... Que tipo de resposta você vai dar para essa nação? Como é que tu vai olhar, falar para o povo que eles precisam de Jesus, né? Se eles precisam ser alimentados, se eles precisam de roupa? Como é que você vai falar que Jesus os ama, se eles estão vivendo naquela situação? Para nós, na nossa sociedade, na maneira como nós vivemos, é até mais fácil aceitar esse amor. Mas na perspectiva em que eles vivem, o amor tem que ser demonstrado de outra maneira. E a minha mãe falou, filha, você não tem que ser mais um problema naquela nação. Você tem que ser a resposta que eles precisam. E a gente veio para Santa Catarina, e eu lembro que em 2013, e eu lembro que eu não estava fazendo nada, eu estava em casa, e eu falei, tá, Deus, o Senhor colocou algo dentro de mim, sempre quis fazer odontologia, e agora o Senhor despertou o chamado para missões, e aí? Como é que eu faço isso? E eu lembro que eu me tranquei no quarto. Isso foi uma experiência muito íntima minha, muito pessoal. E eu falei, eu não vou sair daqui enquanto você não me disser quem eu sou. O que o Senhor estava pensando quando você me gerou? O que eu tenho que fazer nessa terra? Qual é o sentido da minha vida? E eu fiquei calada. Eu falei, eu não vou falar mais nada até o Senhor me responder. E eu fiquei por 8 horas dentro de um quarto. E Jesus falou comigo. E Ele me revelou aquilo que eu tinha sido chamada para ser. E eu quero, nessa tarde, de verdade, o que eu quero que vocês... Se você nunca fez essa pergunta para Deus, você simplesmente caiu de paraquedas aqui, né? Se você simplesmente nasceu num lar cristão e está sendo empurrada a vir para a igreja, ou foi indo pela onda... Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus da coletividade, Ele ama a igreja, mas Ele é um Deus singular, Ele tem uma característica específica para cada pessoa. Antes mesmo da fundação do mundo, a Bíblia diz que Ele nos gerou nele. E eu entendo que Deus, Ele criou o nosso propósito para depois nos criar. E quando Ele criou um propósito, Ele falou, cara, eu vou criar a Tirza para viver esse propósito. Então existe um propósito esperando por você. Existe um propósito que clama pela tua vida. E você só vai saber isso perguntando. É simples. Muita gente fala comigo, Tirza, como é que eu sei o meu propósito? Como é que eu sei quem eu sou? Qual é a minha identidade? Cara, pergunta para Deus. Ah, tu tem que ficar 8 horas no quarto trancado? Eu não sei. Isso daí é uma experiência tua. É uma experiência pessoal sua. Mas... eu busquei por muito tempo e naquele dia eu falei, sabe, eu bati o pé, eu falei que nem criança birrenta, eu falei, eu não saio daqui até o Senhor me falar.
a nossa identidade, a revelação de quem nós somos, está baseada no encontro com Ele. Presta atenção. Sabe quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, do pó da terra, e impartiu a sua vida no espírito do homem? A primeira visão que o homem teve foi do seu Criador, foi do Pai. E todos os dias Deus fazia questão de voltar na viração do dia para se encontrar com o seu filho. E eu vou falar, é uma heresia minha, tá? Eu imagino isso, não está escrito em lugar nenhum. Deus todos os dias reafirmava a identidade de Adão, quando ele se encontrava com ele. Porque a primeira coisa que Deus fez quando impartiu do Espírito dele para Adão, ele falou, ó Adão, você nasceu para dominar. Ele não disse, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre a terra. Ele falou para Adão quem ele era, mas todos os dias ele voltava para reafirmar a identidade de Adão. E eu entendo que todos os dias, quando nós nos encontramos no secreto, Deus reafirma quem nós somos. Porque a nossa identidade está baseada em um encontro com Ele. A nossa identidade é revelada à medida que nós nos encontramos com aquele que nos criou. Porque nós somos imagem e semelhança dele. E tudo aquilo que nos afasta dele faz a gente retroceder na construção do nosso DNA. Deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca vai poder fugir daquilo que você foi gerado para ser. Jesus, ele vai te perseguir durante toda a sua vida. Para que você entenda que ele te criou com um propósito e um sentido para você viver nessa terra. Uma vida sem propósito é uma vida sem graça. É uma vida que nos enfada, é uma vida que nos cansa, é uma vida que não nos dá alegria, é uma vida que não nos empolga. Mas uma vida que você entende que tem um propósito. Essa vida sim é empolgante. Essa vida assim nos dá vontade de acordar no outro dia. Tá, Jesus, o que eu tenho que fazer hoje? O que o Senhor planejou para que eu faça hoje nesse dia? E eu viajando assim, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de pensar bastante. E eu imagino que quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi fugir do encontro. Mas é algo que não está escrito na Bíblia, é o que eu penso, tá? Está em 1 Tirza, capítulo 1, versículo 1. Eu imagino o quê? Eu imagino que se Adão, mesmo depois do pecado, mesmo depois de ter comido o fruto proibido, se no momento em que Deus tinha marcado com ele, se ele estivesse ali, a sua identidade teria sido restaurada. Porque é impossível você ter um encontro com ele e nada fluir dele para você. É impossível você ter um encontro face a face com aquele que te gerou, com aquele que te criou, e aquilo que está nele não fluir para a sua vida. É impossível. E eu acredito que se Adão não tivesse se escondido, eu acredito que a sua identidade teria sido restaurada. Mas eu creio que esses são dias em que os céus, como a gente cantou aqui, deixa o céu descer. E o tema desse momento aqui é jovens transformados pelos céus. Eu acredito que a transformação dos céus para as nossas vidas é revelar quem nós somos. Porque, deixa eu falar uma coisa, se você não sabe quem você é, tu não faz nada. Tu é cópia de alguém, tu imita outra pessoa, tu tenta te parecer. E, gente, a cópia, por mais parecida que ela seja, tu sabe que é cópia. Tu vê que não é o original, não é o autêntico. Tu tem como descobrir que é cópia. E depois desse processo que eu fiquei no meu quarto, Jesus me revelou, eu comecei a querer caminhar em cima daquilo. Porque depois do encontro que você tem com o Pai, depois que você se encontra e Ele te revela quem você é, tu precisa começar a caminhar. Eu aprendi uma coisa na minha vida, né? Nós temos duas pernas, certo? Uma, Deus é soberano e eu sou responsável. É assim que nós caminhamos. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Deus é soberano e eu sou responsável.
E eu comecei a caminhar em cima dessa palavra. E muitas das coisas foram se reestruturando dentro de mim. E eu entendi que aquele desejo por odontologia, aquela vontade que eu tinha de fazer a faculdade, tinha sido Deus que tinha colocado dentro de mim. Só que antes Ele precisava ajustar o motivo pelo qual eu iria exercer essa profissão. Antes eu queria fazer odontologia para ficar rica. Né? Mal sabia eu, coitada. Queria fazer odontologia para ficar rica e eu ia sustentar os meus pais, né? Que eu não queria mais. Olha o que o diabo fez dentro de mim. Eu criei aversão a ser pastor, né? Eu não queria nunca na minha vida ser pastora. Deus me livre para viver o que os meus pais viveram. Março desse ano. Doideira, né? Nunca quis. E Deus começou a reestruturar as coisas dentro de mim. E eu entendi que a odontologia, tudo que nós somos, deixar uma coisa bem clara, não existe duas vidas, certo? Não existe vida secular e a vida, eu sou integral no ministério, não, eu sou secular, não existe isso. Todos nós somos integrais, certo? Tu não é repartido, tu não é dividido, amém? Todos nós somos integrais no reino. Mas nós precisamos entender que alguns caminham de uma maneira, outros caminham de outra maneira. Deus é singular. Quando Ele te criou, Ele cria o propósito na singularidade. E eu entendi que a faculdade era o veículo para eu viver o meu propósito. A odontologia era o veículo para eu viver o meu propósito. Eu entendi que eu precisava me formar em odontologia para eu viver aquilo que Deus tinha me chamado para ser. Eu vou para as nações. Como que eu vou para as nações? Com a odontologia. Eu vou lá para a África para ser resposta para aquela nação, para trazer saúde para aquela nação e através disso eu vou conseguir mostrar o brilho de Jesus. Deus colocou ferramentas nas suas mãos e eu quero aqui implorar para os jovens dessa cidade. Estudem. Estudem. Ah, mas Deus me chamou para viver no reino. Todos nós fomos viver no reino. Amém? Todos nós vamos servir o reino de Deus de alguma maneira. Entenda que se você foi chamado para o pastorado somente para isso, por exemplo, os meus pais, eu não vejo eles fazendo outra coisa. Eles tentaram até um tempo aí, né? Mas não dá. Foi coisa de segundos, assim, que Deus fez eles voltar para a caixinha. Para casinha, né? Fala lá em Santa Catarina. Mas é específico, Deus falou especificamente, mas até quem vai para a área do pastorado, quem vai viver integralmente, tem que estudar. Fizeram seminário. O meu irmão, ele tem um chamado completamente diferente do meu. Nós vamos caminhar para o mesmo local, mas ele tem um chamado completamente diferente do meu. Mas ele está estudando. O Caleb foi chamado para ser pastor. E ele está fazendo faculdade de História. Porque ele entendeu que ele precisa estudar. Eu creio que Deus vai encaminhar ele para outras coisas. Mas eu quero clamar para você. Para que você pergunte realmente para Deus. Deus, o que eu fui chamada para ser? Como é que eu vou manifestar? Qual é a ferramenta que o Senhor colocou nas minhas mãos? O que eu tenho que fazer? E cara, busque ser o melhor na área que você for fazer. Quando eu entendi isso, os recursos correram para as minhas mãos. Quando eu entendi isso, as coisas começaram a correr. Eu passei no Maranhão, para 2 universidades lá, mas a gente veio para cá, não cursei. No primeiro ano que eu estava aqui, eu prestei vestibular, passei para cá, para o Rio Grande do Sul, e passei lá para Itajaí. Na época a gente morava em Itajaí, hoje a gente reside em Navegantes, mas é uma do ladinho da outra. E eu lembro que eu falava, tá Deus, mas a faculdade de odontologia é muito cara, não tem condições de fazer. Mas eu falei, tá nas tuas mãos, e o Senhor me chamou para isso, então eu sei que o Senhor vai dar um jeito. A minha parte eu estou fazendo, a minha parte, eu estudei e passei, mas o resto é o Senhor que vai ter que fazer. E, gente, eu quero contar isso como testemunho de fé, para edificar a sua fé, para encorajar você. Em 2013, eu passei no vestibular
E por conta, a Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, e ela é uma faculdade paga, né? Comunitária, mas paga. E a gente não teve condições de pagar o valor da matrícula, né? A faculdade de odontologia é um pouquinho carinha. E beleza, eu falei amém, perdi a vaga, né? Porque a gente não pagou, mas continuei ali. E os meus pais, né? Eles são meio fitness e eles estavam numa consulta com uma nutricionista lá. E eles estavam conversando com ela e ela falou: ai, pastor, eu vi que a Tirza passou em odontologia e tal, né? Daí minha mãe falou assim: não, mas ela não está cursando. Ela não fez. Mas por que ela não fez? Ah, porque a gente não teve condições, né? De pagar a matrícula dela e tal. Daí ela falou: ah, só por isso? Ela falou: é, só por isso. É um motivo razoável, né? Para ela não conseguir. Aí, beleza, continuaram conversando, disse que foi só aquilo. Eu lembro que foi em abril de... Não, num café com pastores, em abril de 2014, eu estava no primeiro sábado do mês, café com os pastores, eu recebo uma ligação da Carol. E ela pegou e falou assim pra mim: ô Tirza, tudo bem? Aqui é a Carol, a nutricionista e tal. Tu ainda quer fazer odontologia? Eu falei: sim, quero. Mas me diz uma coisa, por que tu não está fazendo ainda? Eu falei: não, Carol, eu não tenho condições financeiras de fazer. Ah, mas é só isso? Eu falei: é, só isso. Aí ela virou e falou assim pra mim: ah, então tá bom, se é só por causa disso, então não tem mais problema, tua faculdade já tá paga. Aí eu virei no telefone e falei: Carol, não pode se brincar com essas coisas, né? Tem 3 ataques ali, tu não pode falar isso. Dela: não, Tirza, é sério, não sou eu que vou pagar. Eu saí da casa dos teus pais, o Espírito Santo me incomodou. Eu tinha marcado um café com uma amiga minha, que é engenheira civil. E eu comecei a conversar com ela. Ela estava na beira da praia tomando café. Ela falou, comecei a conversar com ela e eu falei que tu queria fazer odontologia para ir para as nações, queria ser missionária. E ela me falou, perguntou por que tu não estava fazendo. Eu falei e ela falou: ah, então fala para essa menina, eu não conheço ela, mas que a faculdade dela tá paga, eu vou pagar. E eu fiquei, uau. E eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei muito grata a Deus. E eu precisava fazer outro vestibular, né? Porque aquele tinha passado. E daí eu fiz, passei e entrei na faculdade. E, gente, é uma doideira tu viver aquilo que Deus te chamou para ser. Geralmente tu nunca vai ter recursos, né? Nosso apóstolo fala muito isso. Geralmente aquilo que Deus chamou para ser, tu não tem muito... É loucura, é loucura. Mas eu entendi quem eu era e eu caminhei em cima dessa palavra. Tu consegue entender? Tipo, eu não quis ser... A minha mãe sempre dizia que eu devia ser advogada, né? Que eu sou muito boa nas argumentações. Eu tenho... Outras pessoas dizem: ai, Tirza, porque tu não é psicóloga, porque tu consegue, né? Tu é calma, as pessoas gostam de conversar contigo, tu gosta de escutar. E eu, cara, não... Eu entendi quem eu era. E eu caminhei nessa palavra. E, gente, durante 1 ano, essa senhora, ela pagou a minha universidade. Ela pagou, era mais de 3 mil reais, para vocês terem uma noção, assim. E chegou no momento que ela falou assim, olha, ligou pra gente, falou, a mãe dela estava passando por uma complicação na saúde dela, e ela falou assim, ó, esse dinheiro que eu estava usando para pagar a tua universidade, eu vou ter que começar a pagar o tratamento da minha mãe. E ela pediu perdão, ela falou, por favor, me perdoa. Eu falei, meu Deus, capaz, não tem que me pedir perdão. Tudo bem, a gente entende. E eu lembro que naquele momento eu falei, Deus, se tu fechou essa porta é porque tu tem outra. Tu não fez eu começar a estudar para eu parar no meio do caminho. E amém, eu descansei. E eu lembro que a época a Dilma, ela estava
fechou todas as portas de fiéis que tinha. Eu lembro que muita gente da minha universidade para medicina não tinha mais fiéis, perderam. E eu orei com os meus pais e apareceu 3 vagas de fiéis para odontologia. E eu falei, eu vou tentar. Só que daí chegamos lá no banco, né? E daí eu passei, fiz minha inscrição e fiquei em segundo lugar, né, das 3 vagas. Aí beleza, cheguei no banco, o banco falou, ó, tu vai conseguir fiéis, mas eu já vou te avisando que não tá dando muita porcentagem. Falei, amém, beleza, vamos lá. E daí ele foi lá, consultou, foi lá no computador, fez o que tinha que fazer. Ele falou, olha moça, eu não sei o que aconteceu, não tinha visto isso, mas você recebeu 95,5% do teu fiéis. E eu falei, eu tava com a mãe junto, né? E daí a gente falou, cara, eu sei que isso foi Deus. Pode não ter dado para ninguém, mas para mim, eu sei. E eu cheguei na faculdade, daí eu fui no setor financeiro, porque tem que assinar um monte de papel e não sei o quê. E eu olhei no meu sistema, antes entrei lá, estava 100%. Aí eu falei, meu Deus, deve ter dado algum erro. Fiquei com medo de, tipo assim, daquele valor, ia sobrar uns 200 e pouco para eu pagar, assim. Fiquei com medo, eu falei, mãe, vou lá, porque se depois eles podem cobrar, né? Daí pode ter juros e não sei o que, daí eu fui no setor financeiro. Daí a moça falou assim, não, eu falei, tá 100% aqui, moça, tem alguma coisa de errado. Ela falou, não, é porque agora, parece que nessa semana, a universidade está dando 5% para quem fez o fiéis agora. Aí eu fiquei... né? Gente, pode aplaudir, porque esse Deus não é gente. E, cara, eu fiquei assim... Eu não tenho palavras, assim, para dizer o que eu senti nesse processo todo da minha universidade. E chegou num dado período, no 4º período, em que a gente tinha que comprar um grande número de material. É o período mais caro da universidade. Dá em torno de R$8.000 o material. E eu falei, meu Deus, né? Tá chegando e começou o semestre, a gente tinha... O professor passa aquele bando de lista. E eu falei, mãe, né? Pai, vamos orar, porque se eu não conseguir comprar o material, não tem como fazer as matérias. Porque a faculdade de odontologia é uma faculdade teórica, mas é muito prática. Tu tem que praticar, né? Não vou estudar só teoria para chegar lá, me formar e abrir a boca dos outros sem saber fazer nada, né? Daí é muito prático. E se eu não tivesse material, eu não ia conseguir cursar as matérias. Eu ia ter que trancar. E eu lembro que eu estava no shopping, eu fui fui aumentar o limite do meu cartão da CIA. E a moça falou assim, olha, teu nome está no SPC. Eu virei e falei assim, mas meu Deus, tu sabe o que é? O que está mostrando? Não tenho nada, né? Aí ela falou assim, não, aqui só consta que tá sujo. Eu falei, cara, e daí tu não vai conseguir aumentar teu limite, tu não pode fazer um outro cartão. Aí eu fazer um cartão de crédito. Tu não pode fazer esse cartão. Aí eu falei, tá bom, eu vou atrás, porque tô com todas as minhas contas certinhas, né? Fui lá no CDL e descobri que era de uma empresa de internet lá do Maranhão. Eu falei, meu Deus do céu. Já corri pro meu pai, falei, pai, tá dizendo aqui, daí ele falou, não filha, a gente tem um nada consta, antes de sair do Maranhão, a gente pediu um nada consta de algumas empresas que a gente tinha, para dizer que a gente não tinha mais dívida ali, né? E a gente pegou, meus pais conversando com uma advogada, amiga nossa, e daí contou essa indignação, minha filha passou por constrangimento lá, não conseguiu, mas a gente ia deixar passar, a gente ia deixar por assim mesmo, né? Só íamos atrás para tirar o meu nome dali, para limpar o nome. E ela falou, não, pastor, não pode ser assim. Vocês têm que processar essa empresa. Não pode ficar dessa maneira. Tem que ir lá, tua filha passou por constrangimento e tal, né? Daí a gente, amém. Fomos lá e processamos a empresa. Gente, diz que nesse tipo de contratação, o juiz ele não interfere, né? Porque é um acordo entre a pessoa que foi prejudicada e a empresa, né? Mas daí a empresa propôs um valor, né, para fechar esse acordo,
E daí a advogada, eu estava junto e o juiz falou, não, eu quero recorrer porque esse valor é muito baixo. E depois a advogada contando pra gente, ela falou, eu nunca vi isso na vida, o juiz não interfere em nada, ele deixa as partes resolverem, né? E ele falou assim, não, vamos fazer de novo, porque esse valor está muito baixo. E ele estipulou o valor. E daí eu ganhei a causa, e o valor era o valor exato para eu pagar o meu material. Paguei o material à vista. Gente, sabe o que tu vai fazer a faculdade de odontologia sem gastar um centavo? Sem tirar o dinheiro do teu bolso, ter que pagar? Isso porque eu entendi quem eu era e eu comecei a caminhar e a viver o meu propósito. Então eu encorajo você, de verdade, a buscar saber quem você é. Sabe qual é a ferramenta que Jesus colocou nas suas mãos? Aquilo que Jesus te fez, o que ele pensou quando ele estava te formando ali. Deus, o que é? E ele vai te revelar, eu tenho certeza disso. Para dizer que a gente não abriu a Bíblia, vamos abrir em Lucas. Lucas capítulo 6. Gente, não é 6 não, é 7. Lucas 7, versículo 30. Ai, eu tô em Marcos, por isso que eu não tô achando. 7:37. Diz assim, vamos, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Este respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. E ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quando eu li a primeira vez esse texto, eu ia ministrar no retiro de adolescentes. E
eu fui entender um pouco a história. Essa mulher era uma prostituta na época. E as prostitutas naquela época, que elas mais tinham de valor era perfume, né? E eu falei, cara, o que fez essa prostituta derramar aquilo que ela mais tinha de valor nos pés de alguém que ela não conhecia? E eu fui entender que quando a mulher devia ter ouvido falar de Jesus, mas eu entendo que quando ela o encontrou, ela o avistou, ela deve ter sentido o aroma de Jesus. E eu sinto que naquele momento ela falou, cara, eu quero derramar. Porque pensa que todos os homens daquela época conheciam aquela. Eu imagino assim, mais uma heresia minha, tá? Que alguns daqueles fariseus já deviam ter tido uns encontros, né, com aquela mulher. E eu fico pensando que eles conheciam o perfume dela. Era a marca dela. Falava de quem ela era. Você já foi conhecido por um perfume seu? Ou conhece alguém que, tipo, quando chega no lugar, tu nem viu a pessoa, mas tu sente o cheiro, tu fala, cara, fulano chegou, né? Eu gosto de ter só um perfume para ser conhecida por ele, né? E eu fico imaginando que todas as pessoas reconheciam aquela mulher pelo cheiro dela, por quem ela era. E naquele momento, quando ela encontra com Jesus, ela sente o perfume, o aroma dele, ela derrama aquele vaso de alabastro nos pés dele, e ela fala, cara, essa não é a minha essência. A essência que eu tanto procurei em tantos homens está nele. A essência a qual eu busquei a minha vida inteira está nele. Ele é o perfume qual eu quero que esteja impregnado em mim. E ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus. E ela fala assim, eu não quero mais ser quem eu sou, quem eu era. Eu quero agora me parecer com ele. Eu quero agora ter o aroma e o perfume dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus nessa tarde vai derramar a essência dele sobre a sua vida. Porque as nações precisam que nós venhamos liberar o perfume de Jesus por elas. As nações estão esperando sentir o cheiro do nosso amado, sentir o cheiro daquele que nos gerou. Elas estão esperando sentir a fragrância de Jesus. E só você derramando aquilo que você projetou nos pés dele, para que você viva aquilo que ele projetou você para ser. Tudo está baseado no encontro com Jesus. A nossa essência, você vai descobrir quem você é, tendo um encontro com Jesus. E presta atenção que louco. Quando Jesus, ele morreu. E a Bíblia diz que depois de 3 dias, né, Maria foi até o túmulo para procurar o seu amado. E eu piro mesmo, eu fico tendo umas viagens e dá certo, irmão. Jesus fala comigo assim. E eu imagino que Maria foi lá e ela não encontra Jesus. E quando ela, eu imagino ela de costas e ela escuta, né, a voz. Mas eu imagino assim, ó, que antes dela escutar a voz, ela sente um perfume diferente. Sabe por que ela confunde Jesus como jardineiro? Porque, cara, é proposital. Eu sinto que não é à toa que ela vira e pensa que ele, né, que é um jardineiro. Porque o perfume de Jesus, ele vai passando em todo lugar que ele passa. Por onde ele passa, por onde ele toca, é esse aroma. Eu conheço esse perfume e ela vira mestre. Ela olha para Jesus e ela sabe, é ele, o qual eu vim procurar, é ele, aquele que eu tanto esperava. Eu não tenho mais o que falar não, irmãos. O que eu quero deixar para vocês nessa tarde, de verdade, é que a nossa essência fala mais alto de tudo aquilo que nós somos. Não tem como você rejeitar o seu DNA. Dentro de você, desde que você foi gerado, Jesus, ele está esperando. Começa tudo aquilo que Deus projetou para você viver. Não existe mais tempo a perder. Jesus quer derramar nessa tarde a essência e o perfume dele. Se você estiver disposto, fique de pé nessa tarde comigo. Se
Se você quiser realmente entender quem você é, esse é o seu momento com Jesus. Eu apenas vou orar para que os céus se rasguem aqui. Já estão rasgados, já começaram a ser rasgados desde ontem. Mas deixa eu falar algo. Deus nos chamou para conquistar esferas da sociedade. Existe uma sociedade clamando. A Bíblia diz que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Filho é aquele que entende quem é. Terra de Zé ninguém, todo mundo faz o que quer, mas em terra de filho, Deus dá como herança para os seus filhos. Em terra de filho, quem governa são os filhos. E essa cidade aqui, existem filhos que estão entendendo para que foram chamados. Então só vocês vão poder tocar em lugares. Só vocês vão poder atingir determinadas áreas da sociedade. Porque só faz alguma coisa quem entende quem é. Pelo amor de Deus, eu quero, se você entender algo do que eu falei aqui, é que você precisa saber quem você é. Ah, eu sou filho de Deus, tá, mas filho de Deus pra quê? Pra vir no culto e ficar chapado e ficar gordo espiritual? Pra morrer no meio de um barranco que nem Eli? Nós somos chamados para manifestar. O próprio Verbo, o próprio Jesus, ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria ação está dentro de você. Se o próprio Jesus e o próprio Verbo está dentro de você e ele é ação, você precisa agir. Não basta apenas sabermos quem somos se nós não praticamos aquilo que nós somos. Não basta apenas, eu fui chamado, tá, mas quando é que esse chamado vai começar a vir para fora? Quando é que você vai começar a manifestar? Quando é que as coisas vão começar a fluir? Eu disse que Deus, ele é soberano. Mas no momento que eu entendi a soberania de Deus para a minha vida, eu entendi também que eu era responsável. E eu comecei a caminhar. E as coisas começaram a chegar nas minhas mãos. No final do ano passado, eu me formei em odontologia. E hoje eu sou cirurgiã dentista. E eu sei que está chegando o dia de eu ir para as nações, exalar o perfume que Jesus colocou dentro de mim e manifestar o seu reino através da minha ferramenta. Nessa tarde, vamos lá. Começa a orar aí no seu lugar. Existe um espírito de excelência sobre nós nesses dias. O espírito que estava sobre Daniel está sobre nós. Daniel, ele se destacou no meio da sua geração, no reinado da Babilônia. Ele se destacou e Deus colocou ele em lugares altos. Existe um espírito de excelência nesses dias que vai nos levar para lugares altos. Existe a política dessa cidade, está esperando pessoas para adentrar nesses lugares e elevar o padrão. O nosso padrão não é o comodismo da terra. O nosso padrão é a excelência dos céus. A educação necessita de pessoas lá. A saúde necessita de profissionais que carregam o reino de Deus. As artes, meninas, as artes precisam de vocês. A nossa sociedade clama por aqueles que carregam um legado, que carregam um aroma. Jesus, nessa tarde, em cima dessa revelação que o Senhor trouxe do teu coração para as nossas vidas, eu oro para que em nome de Jesus, você que quer entender realmente quem é, vem aqui para frente. Você que entendeu que precisa exalar o perfume, o aroma dele, vem aqui. Pai, eu oro nesse momento, Senhor, para que haja uma ativação no espírito daqueles que estão se posicionando, daqueles que entenderam. Em nome de Jesus, rasga o céu sobre nós nesse local.
Rasga o céu sobre nós, Pai. Senhor, vem aqui, revela a nossa identidade, revela quem nós somos, revela o nosso espírito, o nosso entendimento, o nosso intelecto, aquilo que o Senhor nos gerou para ser. Eu oro para que em nome de Jesus, Pai, o teu aroma, o teu perfume venha invadir os espíritos aqui nessa tarde. Em nome de Jesus. Que nós entendamos, Senhor, que o Senhor é um Deus coletivo, mas que o Senhor nos formou com um propósito. Eu oro para que os propósitos comecem a ser revelados nesse momento. Eu oro para que os propósitos comecem, Senhor, a ser manifestos. Para que Deus, o Senhor possa revelar a identidade de cada um aqui. O que o Senhor pensou, Jesus, quando estava nos formando. O que o Senhor pensou sobre os jovens dessa cidade, Deus? O que o Senhor pensou sobre a nossa geração? Nos revela, nos mostra quem nós somos, nos mostra as ferramentas que o Senhor quer que nós usemos, Pai. Nos mostra as ferramentas que estão às nossas mãos. Deus, eu creio, Senhor, que nessa tarde, a partir de hoje, um novo ciclo se inicia sobre os jovens dessa igreja, sobre os membros dessa igreja, Pai. E eu declaro que destinos serão ativados aqui, propósitos serão revelados. Eu declaro que em nome de Jesus, os recursos começarão a vir para aqueles que se posicionarem. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Pai, nós nos despojamos de tudo aquilo que nós somos. Assim como a mulher do vaso de alabastro derramou aquilo que ela projetou para ela. Porque quando ela teve um encontro contigo, Jesus, ela entendeu, Jesus, que aquela não era a sua essência, não era a sua identidade. Ah, Deus, nós entregamos todos os nossos projetos, tudo aquilo que nós colocamos, Senhor, na frente do teu propósito. Nós abrimos mãos dos nossos planos, dos nossos desejos, para que o teu propósito e a tua essência entrem em nós. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua essência sobre nós nessa tarde. Vem com o teu aroma sobre nós. Nós marcamos um encontro contigo, então vem neste lugar. Vem, Jesus, neste lugar. Vem, Jesus, neste lugar. Vem, Abba, neste lugar. Vem revelar a tua identidade. Vem revelar quem nós somos. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nem outro. Violentamente persegues e me abraça, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraça. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Sal e luz. Sal e luz. Eu quero perguntar aqui para você que está aqui, como é que você
quer ser conhecido? Qual é a fragrância que vai exalar, sair de ti? Você sabe que muitos anos disseram que crente não podia se envolver com nada. Que crente tinha que se afastar, sair do mundo. Mas Deus está fazendo um caminho de volta. Sair do mundo, irmãos, é sair de um sistema, mas não é sair da sociedade. Você vive numa sociedade. Sair do mundo é sair do sistema satânico que envolve religião e uma porção de coisas. Nós estamos trabalhando na igreja sobre 7 montes: religião, família, política, negócios, artes, saúde e educação. Porque nós queremos entrar em todos esses lugares. Todos eles. Nós precisamos entrar. Porque nós somos sal e luz. Sal e luz. Então eu quero aqui, como um pai, fazer um apelo para você que é pai. Que não é só para jovem como esses que estão aqui. Os nossos jovens sim. Mas você está numa sociedade. Você pode ser evangelista na área onde você está. Você pode. Você pode. Você não precisa sair de lá. Há lugares que talvez Deus vai mandar você sair. Mas há outros que tu não precisa. O pastor falou de um rapaz aqui. Cara, o cara agora está sendo isso na área dele. É isso. Como é que aqueles homens daquela área vão receber Jesus se o pastor não pode ir para lá? Como é que um vereador que a área da política vai ouvir o evangelho se nós não temos bons irmãos que entendem a política como um encargo e quer ir para lá como sal e luz? Na área da educação, se nós não assumirmos os lugares, irmãos, entenda, a casa de Deus, esse lugar, é só um lugar para destravar. É só para te destravar. Destravar o que é o teu DNA, o teu propósito. Você não nasceu. A Tisa disse algo aqui, você tem que guardar isso. Você não tem 2 vidas. Você só tem uma vida. Uma vida. O que tu é aqui, tu tem que ser lá. Aqui, quando não fica esse homem aqui, quando você vai para sua casa, esse homem continua. Segunda-feira na sua escola, essa pessoa continua. Lá no seu trabalho, esse homem continua. Aonde você estiver, esse homem continua. Porque lá é que é teu campo missionário. Lá é que é teu campo evangelístico. É lá. Então eu quero refazer aqui. Eu quero agradecer por essa geração que se identificou com a Tisa. Mas agora eu quero, como pai, fazer um apelo para você que é pai. Eu não sei se você pegou isso aqui que ela disse. Qual é a hora do tempo de Deus para mim? É a hora que eu entendo. É a hora que eu entendo. É a hora que eu entendo. Mas eu tenho 60 anos. É agora que tu entendeu. Agora é a hora. É isso, pastor Arthur. É agora. Pastor, mas eu estou aposentado. E daí? Agora tu é integral. Agora tu tem tempo 24 horas. Mas eu não sei falar. Filho, quem disse que tu precisa falar? Tu precisa só exalar. Tu precisa só ser. Tu não precisa fazer. Quem faz é o Espírito Santo.
Você só precisa fazer. Então eu quero convidar aqui quais as mães que querem ser modelo lá no meio das suas colegas de chimarrão, lá na praça. Quais as mães? Eu quero convidar as mães. Quais as mães que querem responder? Eu quero. Meus filhos foram, mas eu quero. Eu quero ser um instrumento. Tem alguma mãe aqui? Alguém tem mãe aqui? Obrigado, querida. Você é resposta. Tem alguma outra mãe? Eu quero ser. Eu quero ser. Pode chegar, amadas. Pode chegar. Eu quero. Aonde Deus vai te usar? Eu não sei, mãe. Eu não sei, mãe. Mas o que eu sei é que tu só tem que ser o que Deus quer que tu seja lá. Só isso. Só isso. Só isso, mãe. Tu não está com a idade vencida. Tu só tem que ser isso. Eu quero fazer agora uma proposta para os homens que são pais. Qual é o homem vendedor? O que vende, o que trabalha no comércio, o que trabalha na agricultura, na lavoura, o que trabalha de noite, o que trabalha que é policial. Qual é o homem que quer ser sal e luz lá? Saia do seu lugar, filho. Você que é homem, que quer demonstrar para sua casa que tua casa não é casa qualquer, que tua casa não é uma casa qualquer, que tu é uma casa de governo, uma casa de sacerdote. Aleluia, aleluia, oh aleluia. E você, amado, e você que não está aqui, que não veio na primeira e que não veio agora, se você não se apresentou nenhuma das duas vezes, eu quero te dizer que tu ainda não existe. Que tu não existe. Porque quem existe, ou veio na primeira, ou veio agora. Por quê? Porque é entender a nossa existência que faz a gente ter sentido de vida. É entender a nossa existência que faz a gente suportar os embates. É entender a nossa existência que faz os recursos de Deus vir. Aleluia. Eu vou pedir aqui, pastora Rosa, a pastora Denise, a Tisa, a pastora Tisa, para a gente orar como filhos. Vamos orar por eles.